Mais um dia que o Senhor nos proporciona estarmos juntos. Estive lá em Manaus com um grupo de aproximadamente 70 pessoas. Foi um tempo abençoado. Eles têm umas igrejas lá com 10 mil pessoas, eu não consigo imaginar isso. 15 pastores e toda uma série os trabalhos deles são extremamente organizados. As igrejas normais ali são de 2, 3, 4 mil pessoas. Realmente para mim é uma coisa que é meio surreal, né? Você imaginar uma coisa como essa. Mas Deus, Ele sabe o propósito, os planos dele. E graças a Deus a gente pôde estar ali como igreja, estar abençoando aquelas vidas que, apesar de tão organizadas, tão prósperas, elas têm fome e sede da palavra de Deus. Estamos meditando no Catecismo de Westminster. Estamos na pergunta 32, eu acho que a gente deve estar em mais ou menos 1/3 das perguntas, eu não me lembro qual que é o total delas. E essa pergunta 32, ela trata de um tema que a grande maioria almeja e busca. Que bênçãos gozam nessa vida aqueles que são eficazmente chamados. Nós tratamos na semana passada o chamado eficaz, aquele chamado que Deus faz para que nós o sirvamos, para que nós aceitemos segui-lo. E aí normalmente o que as pessoas pensam é: e o que eu ganho nisso? O que eu vou levar nessa dificuldade que se inicia a partir do momento que você diz sim? Por mais que as pessoas digam que a partir do cristianismo a vida delas melhora, invariavelmente a vida das pessoas piora. Porque ao nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, você começa a buscar uma purificação na sua vida e muitas coisas que eram permitidas ou aceitadas por você começam a gerar conflito. Então, que bênçãos gozam nessa vida, não na porvir, nessa vida, aqueles que são eficazmente chamados? Resposta: aqueles que são eficazmente chamados gozam nessa vida da justificação. Você é declarado justo por Deus. A punição que era sobre a sua vida, Ele a abole, Ele fala que não precisa pagar. Ele adota você na sua família. Ele regenera o seu espírito e concede a você as bênçãos que acompanham essas graças. Não são coisas muitas vezes palpáveis, mas a partir destas bênçãos você recebe outras e permite que você consiga viver nessa terra, nesse tempo de luta e dificuldade, com algo que as pessoas elas buscam e buscam com muita veemência, que é paz. No final do ano as pessoas comem lentilha, pulam ondinha, vestem camisa branca, porque elas estão buscando de alguma maneira a paz. As principais bênçãos que gozam aqueles que recebem o chamado são a fé em Cristo. Ter fé em Cristo é você saber que você não está abandonado pelo mundo. Quando nós vemos aqueles filmes de animais na África, muitas mães de animais, elas parem, nascem, geram a criança, o animal, e o animal ele fica à sua própria sorte. Ele tem que se virar. Alguns animais não, mas outros abandonam as suas próprias crias. As principais bênçãos que gozam aqueles que recebem o chamado são a fé em Cristo e o arrependimento. Por que a fé em Cristo e o arrependimento? Porque a partir do momento em que você é convencido por Deus, você é constrangido pelo Senhor daquilo que é certo e o que é errado, naturalmente as pessoas elas não conseguem ficar da mesma maneira. Você pode até mudar moralmente. Poxa, eu sei que eu agindo dessa nova maneira, eu agindo desse jeito, eu não vou ter esse problema aqui, esse problema lá. Mas uma coisa é você agir pela fé em Cristo e outra coisa é você agir segundo padrões morais. Dons de Deus por meio dos quais os eleitos são chamados para a redenção em Cristo. Apenas aqueles que são chamados de uma maneira eficaz recebem a fé de Deus. E aqueles também que se arrependem dos seus pecados. Se arrepender não é remorso. E nós temos o clássico caso de Pedro e Judas, em que Pedro se arrepende
E depois nós vemos o caso de Judas, que ele tem remorso e ele se mata. Os dois, eles estavam vendo que o que eles tinham feito era errado. E naquele momento um tomou uma decisão e o outro, simplesmente porque um era filho de Deus, realmente havia um chamado eficaz sobre a vida deles. Isso sobre o outro não havia. E a partir desse chamado eles começam a gozar do amor de Deus, não antes, não durante, mas apenas após este chamado eficaz, após você dizer sim, após você receber a fé em Cristo, você passa a ser amado por Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Dois, 8, 9. Capítulo 2. Verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém te glorie. Então o passo principal é a fé, mas essa fé ela é alicerçada num chamado que é definido antes da eternidade, e ela não vem de obras. As nossas obras elas são consequências da nossa fé, e não uma causa dela, algo que nós temos falado com frequência. Aqueles que são eficazmente chamados, eles gozam do amor incondicional de Deus. O que é um amor incondicional? O que é um amor incondicional? Você O que é um amor incondicional? É um amor de Deus? Não, eu quero saber o que é um amor incondicional. Hã? Vamos, gente. É um amor que não quer recompensa. Um amor que não quer recompensa, não estabelece condições para ser aplicado. Isso acontece comigo e com você? Isso acontece comigo e você, Rô? Não. Nós estabelecemos condição para amar o próximo. Se o próximo não nos ama, por isso que quando você pensa em divórcio, o divórcio ele é odiado por Deus, porque você estabelece uma condição para cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós estabelecemos condição. E isso é uma afronta contra o primeiro mandamento do Senhor. O amor de Deus é o único amor que ele é incondicional. E é algo que nós já temos falado. Por mais que a gente viva uma vida desvairada, você como um filho de Deus, você continua sendo amado por Ele da mesma maneira. Por mais que o nosso coração olhe para as situações e fale, por que Deus ama essa pessoa? Como me ama se eu faço isso, faço aquilo outro, sou presente, faço aquilo? Por que Ele também recebe a bênção? Porque o amor de Deus ele é incondicional. A fé age através do amor. E a fé vem pelo? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Tá? Quando a gente fala ouvir e ouvir a palavra de Deus, inclui-se a leitura e também a oração, também a oração bíblica e também a leitura das Escrituras e ouvir uma pregação. E um rapaz lá no curso ele perguntou, pastor, o louvor liberta? E eu pergunto para você, o louvor liberta? Não. Sim, desde que seja um louvor que tenha versículos bíblicos. A gente sabe muito bem que tem textos que são salmos, que a pessoa extrai o salmo dali e ela apresenta aquilo como um cântico. Então aquilo liberta. Mas é a minha canção que eu crio lá na beira da fogueira. Não, esquece. Então uma grande dificuldade que as pessoas têm é que o testemunho não salva. Ontem teve um conflito lá com um rapaz, com um pastor, que ele falou, não, o testemunho ele libera, ele cura as pessoas, ele ajuda, mas aonde está na Bíblia? O problema é que nós queremos estabelecer normas de Deus agir que não estão nas Escrituras. Ele diz, a fé age através do amor, mas o amor de Deus não consiste em sentimentos de afeto, pois Deus é imutável e, por consequência, impassional, ou seja, Ele não é movido pelas suas ações. Não é algo que nós conseguimos, mas tem que ser algo que tem que ser o nosso
Alvo. Tem que ser o nosso alvo, a nossa busca. Você pode até não conseguir chegar, e não vai conseguir chegar, mas você tem que buscar aquilo como um alvo para a sua vida. Algo que seja a direção para você. Você buscar cada vez mais fazer as coisas sem buscar uma recompensa, sem buscar que alguém dê um tapinha nas suas costas. O amor de Deus consiste em atos práticos que se manifestam no chamado eficaz e cuja percepção ocorre pela fé. Deus, ele não só nos ama de boca, não está só num versículo expresso, ele age. Em João 3,16 ele fala que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, ele entrega o bem mais precioso, o ser mais precioso a ele, antes de você dizer sim. Antes de você confessar, antes de você falar, eu vou te servir, eu vou me submeter à tua palavra, Senhor. Ele envia, ele entrega o seu Filho amado para morrer por mim e por você. Essa ação de você buscar o amor incondicional é um amor ativo, em que você age antes da pessoa agir. Não é uma troca em que eu dou dinheiro e você me dá mercadoria. Não, você dá antes, é a confiança que ele dá, entrega antes de você entregar alguma coisa em troca. O que é o amor de Deus? Ele escolheu todos aqueles que são destinados à salvação antes da fundação do mundo, e por mais que as pessoas elas tenham dificuldade com isso, Jesus Cristo diz, eu não perdi nenhum do que o Senhor me deste. E cada vez mais, como você vai convivendo e vai lendo as Escrituras e vai tendo contato com a teologia reformada, mais você percebe que tem pessoas que vão para o inferno, independente de você pregar ou não pregar. Independente de você dar um prato de comida, em vez de você dar uma oferta, a pessoa ela não quer. Ela quer apenas o benefício. A grande maioria das pessoas, elas não querem o labor. As pessoas querem apenas a recompensa. Então, por isso que quando tem uma campanha, a igreja enche. Quando é uma coisa que é especial, a igreja enche, porque a pessoa está querendo apenas o benefício. Se a gente falar, vamos fazer um lanche, vamos fazer um café da manhã, vamos fazer um churrasco, as pessoas vêm. O sono acaba, porque ela está achando que apenas a palavra não é suficiente para ela. Apenas a palavra não é suficiente. Então eu preciso de algo a mais, algo que me incentive. Talvez uma campanha me faça vir à igreja. Mas ele, Deus, por amor, ele escolheu todos aqueles destinados à salvação antes da fundação do mundo, e isso é uma das bênçãos que provém desse chamado eficaz. O segundo, ele enviou seu Filho como propiciação, como sacrifício, como holocausto, para cumprir o plano de salvação do seu povo. Primeiramente para cumprir as Escrituras, mas para que você pudesse ter vida, havia necessidade de que alguém morresse. A minha vida não vale nada, a sua vida não vale nada, mas a vida de Cristo, ela valia o preço da salvação daqueles que eram os filhos. Terceiro, ele concede a comunhão permanente do Espírito para a preservação dos eleitos, e é algo que nós esquecemos. Quando nós fazemos coisas erradas, e fazemos, nós esquecemos que quem está conosco é o Espírito Santo. Será que se a gente tivesse uma plena consciência do Espírito Santo dentro de nós, quando nós estivéssemos numa situação de cometer um pecado, cometer um delito, seja contra a sociedade, contra Deus, nós iríamos cometer? Será que se a gente tivesse com a mãe do nosso lado, nós agiríamos de uma certa maneira? Eu gosto de usar aquele exemplo, né, dos caras andando com o carro com funk lá, fazendo aquele batidão com aquelas palavras de baixo calão. Será que a pessoa ela se constrangeria? Porque o ser humano ele é tendente ao mal, mas ele ainda tem uma condição moral na vida dele, em que algumas situações o constrangem. E para o cristão, a presença do Espírito Santo no coração deveria ser algo real, em que deveria gerar no coração dessa pessoa alguma coisa. Mas conforme o tempo passa, conforme a sociedade ela está descambando na sua sexualidade, na sua moralidade, em todos os aspectos, cada vez mais o nosso coração fica endurecido. Porque aquele padrão que era o padrão de Cristo, ele deixa de ser aquele padrão, mas fica um padrão um pouco mais conformado com o mundo. Eu posso ser um pouco mais como aquele ex-pai de santo, aquele ex-padre, aquele ex-isso, ex-aquilo. Não preciso ser tão limpo, tão santo assim.
Simplesmente porque nós esquecemos que nós temos uma comunhão permanente com o Espírito Santo. Algo que as pessoas no Antigo Testamento não tinham. Quando a pessoa ela queria orar, ela tinha que ir ao templo. Você pode orar em qualquer momento, a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer posição, vestido ou não, você pode curvar sua cabeça e falar com Deus, ciente e convencido de que Ele está falando contigo. Quarto, Ele provê os meios de graça para aproximar os eleitos e restaurar a comunhão consigo, porque Ele sabe que nós não temos condição de buscá-lo. Nós somos cheios de atividades. Quando eu olho a reunião de oração de quarta-feira e eu vejo a quantidade de pessoas que poderiam estar lá sem nenhum motivo e não participam, eu fico pensando o que passa na cabeça da pessoa. Será que a pessoa não gosta de orar? Será que a pessoa ela não é cristã verdadeiramente? Será que a pessoa está incomodada com o meu jeito de falar, o meu jeito de dirigir a oração? Eu não consigo entender. Porque eu falo com as pessoas e toda semana as pessoas não participam, mas mesmo assim Deus continua provendo os meios de graça para aproximar os eleitos, fazer com que nós sejamos uma comunidade não apenas de domingo, mas durante toda a semana, e restaurar a comunhão com Ele. E aí nós temos a palavra, nós temos a oração e o louvor. São as três ferramentas que Deus utiliza, disponibiliza para nós, para que nós possamos ter esta comunhão, não só com Ele, mas comunhão com o corpo de Cristo. A Santa Ceia que nós vamos ministrar hoje é a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Mas muitas pessoas da nossa igreja têm comunhão apenas com o sangue, mas não tem com o corpo, porque não ora junto, não se relaciona, não conversa, não fala. Parece que o cristianismo da pessoa é apenas no domingo, é só naquele dia. Tudo pode ocupar aquele dia. Tudo pode ocupar a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Mas Deus, Ele provê essa forma de graça para que nós possamos restaurar nossa comunhão com Ele. E a oração é uma coisa tão séria. Estava lendo hoje, lá na missão Portas Abertas, uma moça foi pega orando, uma senhora, ela foi morta. Algo que você tem a liberdade de fazer e você não faz. É porque está tarde, é porque está cedo, é porque estou com fome, estou no mercado. É tantas desculpas em que nós podemos estar juntos e nós abrimos mão para isso. Mas vai haver um tempo, e esse tempo está chegando, em que você vai querer participar de uma reunião de oração como de quarta-feira e você não vai poder, porque vai ter cerceamento das redes, em que, como na Coreia, como na China, se a pessoa ela é pega fazendo algum tipo de coisa, ela é presa, ela é morta, ela é colocada num campo de trabalhos forçados. Talvez naquele dia você fale: poxa, como eu era afortunado, e eu poderia ter participado e eu não participei. Sem a manifestação do amor de Deus, a aceitação dos atos desta graça, palavra, oração e louvor, é impossível. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,10. Primeira João 4,10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E é interessante que João ele fala: nisso consiste o amor. Ele não fala o amor de Deus, porque o amor de Deus é o padrão, é uma redundância. O amor é você agir primeiro, não agir depois. A nossa manifestação de amor tem que ser proativa e não reativa. Você não tem que trazer um alimento para a casa do Senhor porque a irmã Vânia postou lá no grupo. Você traz porque aquilo faz parte do seu entendimento. Você vai fazer uma coisa na casa do Senhor porque você tem que entender que aquilo ele é necessário. Não precisa alguém mandar, porque eu sei que é necessário.
Uma das grandes dificuldades na casa de Deus é a falta de proatividade. Nós somos reativos. Eu falo, liga o ventilador. Pega a água para mim. Faz isso. Arruma a cadeira. Recolhe o lixo. Tira o copo. Pega a Bíblia e guarda. Isso é reativo. Proativamente você tem que olhar para a situação e falar assim, espera um pouquinho, esse cenário ficou aqui, porque a irmã Jane esqueceu, por que eu vou deixar aqui? Eu vou guardar. Estava saindo do avião ontem, olhei, fui andando, quando eu olhei para o lado esquerdo, a pessoa esqueceu um laptop ou um tablet encostado assim no lado do avião. A minha ação não foi reativa. Eu fui lá com a comissária e falei assim, olha, eu não peguei porque podia dar um mau entendimento. Eu falei assim, olha, lá no banco tal, assim, o cara esqueceu um laptop, um aparelho eletrônico. A gente tem que ser proativo. A gente tem que ver as situações, a gente tem que ver a irmã Lourdes com dificuldade, pegar o telefone e ligar para ela, mesmo que ela não atenda. Uma das grandes dificuldades da nossa irmã, muitas vezes, é ela fala novamente que ela está com dor, ela se constrange, mas ela sabe que você ligou, você traz um conforto. Nós temos 24 horas no dia, será que você não pode parar um momento e pegar o telefone e ligar? Irmão Lourdes, como é que você está? Estamos com saudade de você. Ela está 6 meses, 8 meses sem vir para a igreja. Quantas vezes nesses 8 meses você ligou para ela para perguntar como ela está? Ou mandou uma mensagem? Não manda figurinha. Para mandar figurinha não manda nada. Tá? Escreve um texto, manda um áudio. Deixa a pessoa sentir que você tem empatia, que você está preocupado. Será que isso ocupa demais o nosso tempo? Jesus Cristo, Ele vem na ordenança de Deus, porque sabia que eu e você não somos proativos. Então Ele fala, primeiro, eu vou amar, para que então eles possam me amar. A vocação eficaz, ou chamada eficaz, se realiza de uma forma comum através dos meios que são colocados por Deus de forma irresistível na vida do crente. A palavra. Através do Espírito. Como que as pessoas são convencidas? Palavra. Se você não tiver que falar nada, fale a palavra. Fale um versículo. Se você não tiver que falar nada, mande um versículo para a pessoa. Estava lá dando o curso, e eu falei que a gente tem o tempo de leitura da Bíblia. Hoje eu estou lendo apenas com a Ingrid. O objetivo não é que a gente fique o resto da vida lendo junto, é mais um arranque para a pessoa conseguir realmente acostumar e ler junto. E 2 pessoas falaram, pastor, posso participar? Mas elas falaram que eu posso participar por quê? Porque eu falei que tem o ministério. Se você não propaga, se você não fala, como é que as pessoas vão crer? Como é que as pessoas vão querer ajudar? Se você não fala do ministério que a gente ajuda lá do Proto-Evangelho, se você não fala que a gente ajuda com a favela, como que as pessoas elas vão adivinhar? Eu lembro que lá em São Paulo tinha uma propaganda, não sei se era do Estado, da Folha, de São Paulo, em aparecia uma pessoa e aparecia a mente dela falando seu balãozinho, poxa, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar um Jeep branco, entendeu? Eu preciso comprar. E o outro entra no elevador falando assim, poxa, eu tenho um que eu preciso vender. Se eles não se comunicam, não funciona. Evangelho é isso. Eu fico olhando o esforço da nossa irmã Menízia para conseguir fazer lá o evangelismo e as pessoas não participam. Ficam em casa sem fazer nada e não participam. Por que não participam? Por quê? A vocação eficaz se realiza usualmente através dos meios que são colocados por Deus de forma irresistível na vida do crente, a palavra e o Espírito Santo. É preciso ressaltar que Deus pode salvar através de qualquer outros meios. Deus ele faz o que ele quiser. Ele pode enviar um anjo, ele pode abrir os céus, ele pode colocar uma sarça ardente na tua presença, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele estabeleceu como regra a pregação do Evangelho. Por isso que Jesus Cristo diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai. Mas ele não está falando para você ir para a África, como o Rafael orou, necessariamente. Ele pode falar para você, ide no mercado, ide na escola, ide ao abrir a porta e encontrar um mendigo, ide
Vai falar de Deus. Deus, ele pode usar o meio que ele quiser. Quando a gente pensa em fetos, crianças, bebês falecidas prematuramente, pessoas que são incapazes mentais, eleitos que antecederam a Cristo, são chamados por Deus em Cristo, mas de outra forma, que não cabe a mim e você avaliar, nós não sabemos como que isso acontece. Estava conversando com um pastor lá da igreja lá em Manaus, ele me deu carona um dia, e ele falou assim: eu estou casado há 23 anos e eu não tenho filhos. Eu estava indicando para ele o curso lá da promessa lá, dos filhos da promessa em perigo, e ele falou assim: eu vou adquirir, mas eu não tenho filhos. Eu falei: mas por que você não tem filhos? Eu falei assim: minha esposa, ela teve alguns abortos espontâneos, e aquilo gerou uma tristeza muito grande no coração dela, e a gente decidiu não dar continuidade nessa tentativa de engravidar. Aqueles 2 fetos dele, se foram salvos de uma forma sobrenatural. Ninguém pregou para eles. Eles não disseram sim. Pessoas que são incapazes, pessoas que não têm as faculdades mentais. Tantas pessoas, de tantas formas, que são alcançados de uma forma sobrenatural. Mas Deus, ele coloca a forma da gente pregar como a forma usual das pessoas virem a Cristo. Você quer que o Brasil mude? Não adianta você ir lá na frente do exército. Não adianta. As nossas armas, elas são armas espirituais, poderosas em guerra. Amém. Se a gente não fizer algo, não adianta você ficar indignado porque o Bolsonaro está inelegível, ou porque o Lula está fazendo isso e aquilo e você não concorda. Você tem que orar. Estava falando com a Rosângela hoje. Vamos fazer um propósito? Falei com ela, na cama. Ela falou: vamos, o que é? Vamos ficar sem ver televisão uma semana? É lógico que não adianta eu ficar sem ficar na televisão uma semana e aí eu ir para o celular ou ir para o tablet, né? Aí eu falei para ela: vamos ter que procurar alguma coisa para fazer, entendeu? Por que a gente não investe tempo? A gente não usa as armas espirituais que nós temos de uma forma ativa? Aparentemente a gente não vai ganhar nada. Por que a gente não perde um tempo para orar pela igreja perseguida? Por que a gente não abre, entendeu? Será que você já entrou lá no site Portas Abertas e você digitou lá para ver os temas lá e você parar assim: hoje eu vou investir meia hora do meu tempo para orar por 10 países que estão com problemas? Mas a gente consegue ficar tanto tempo no celular, na televisão e tudo mais. Me incomodou isso. Deus, ele pode salvar de qualquer forma, mas não cabe a nós avaliar. João 8,56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Essa antecedência do que vai acontecer tem que movimentar o nosso coração a agir. Esse porvir tem que movimentar o nosso coração. Continuo vendo pessoas com máscaras andando nas ruas, nos aviões, andando de bicicleta. A pessoa, ela de alguma maneira, ela está até excedendo, porque realmente não existe mais de uma maneira tão grave essa situação ao ponto de você ter que usar uma máscara. Mas ela está antevendo um problema. Será que a gente, antevendo a vinda de Cristo, não tem que tomar um novo posicionamento? A gente não tem que agir de uma maneira, a gente não tem que usar essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas para alcançar outras vidas, para que outras vidas sejam dispersas? Todos os eleitos são regenerados em vida, ninguém é regenerado após a morte. Por mais que algumas pessoas acham que você vai para o purgatório, você vai lá, eu vou orar e aí o cara vai sair. Não, gente, o que a gente tem que fazer é agora. Não adianta eu querer demonstrar amor pela minha tia que faleceu há 2 anos. Eu posso até ir lá e o túmulo está meio quebrado lá, o negócio. Eu posso consertar, fazer um túmulo bonitinho. Para ela, não vai mudar nada.
A nossa ação, ela é agora. Se você tiver que ajudar alguém no processo de regeneração, é agora. Como que você pode fazer isso se é uma ação do Espírito Santo? Pregando a palavra, fazendo com que ela se convença, convidar ela para vir à igreja, ou levar ela para a igreja. Não é a minha igreja, a nossa igreja. Levar a palavra para essa pessoa. Essas bênçãos resultantes da vocação, elas são reais e jamais serão perdidas. Você nunca vai perder essas bênçãos. E por que você só quer elas para você? O cristão não está livre do pecado, mas não se torna escravo do pecado. Você vai continuar pecando. Não adianta dizer para você que não vai fazer. Não vai fazer. Eu faço. Você faz. Mas nós não somos escravos desse pecado. A partir do momento em que nós somos levados a refletir a realidade que nós estamos vivendo, nós podemos dizer não. O cristão irá perseverar com humildade sua imperfeição, confiando na justiça de Cristo para a sua salvação. Eu sei que eu não tenho condições de fazer, mas eu creio em Deus. Pela fé eu sei que Deus ele vai me manter no caminho, e se eu cair Ele me ajuda a levantar. E eu tenho que levar isso para outras pessoas, que eu alcanço através do aconselhamento bíblico, mas eu sou um. Se cada um de vocês decidir adotar alguém espiritualmente, as pessoas elas vão vir a Cristo. Novamente eu digo, não para a nossa igreja, mas para qualquer igreja. Estava conversando com o Rainer e ele estava falando do amor de Deus, do que Deus tem feito. E na semana passada aquele rapaz veio aqui, ele falou que estava se reconciliando com Cristo. E aí ele falou assim, e aí, como é que está, né, o Rocha, né? Ele falou assim, ele está empolgado. Ele está lendo 1 hora da Bíblia por dia. Tá? Por que está acontecendo isso? Porque o Rainer adotou ele. Será que você não tem pessoas à sua volta que você possa adotar? Vamos ler um dia. Você vai perder seu tempo. Vamos marcar um dia para a gente ler 10 minutos da Bíblia juntos? Isso são atitudes que geram mudança dentro do corpo de Cristo. O cristão não está livre do pecado, mas não se torna escravo do pecado. Ele irá perseverar com humildade. Romanos 8,30. É. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nunca um crente abandona a fé. Nunca. Mas primeiro ele precisa encontrar essa fé. E a pregação da palavra é o caminho. Congregação dos chamados. Os chamados pela graça de Deus são justificados, regenerados, congregados na igreja. Isso não significa que todos os membros da igreja sejam salvos. Eu não tenho a pretensão de achar que todos os membros da igreja cristã Semente de Vida vão para o céu. Não são. Nem que a salvação pertence a uma única denominação. Não é só nós que somos certos. Esse pensamento ele é errado. O joio e o trigo crescem juntos na igreja e no mundo. Você está dormindo com a pessoa. A palavra de Deus diz que no dia do arrebatamento, 2 vão estar deitados na cama. Marido e mulher. Um vai e outro fica. 2 vão estar trabalhando no campo. Um vai e outro fica. Não existe para Deus falta de fé ou de oportunidade para a salvação. Deus é quem determina o tempo da justificação. Infunde a fé no coração e o arrependimento para o novo nascimento, que é o chamado de Deus para uma nova realidade em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vai acontecer.
Nenhum eleito de Deus vai se perder. Só que a mim e a você é dado um privilégio, você ser o instrumento e o canal. Quantas pessoas que são eleitas de Deus têm passado na sua frente e você não fala nada? Talvez para manter a amizade, talvez para manter a sociabilidade, e você deixa de ter este privilégio de ser encontrado nos céus com uma pessoa que colocou mais uma pedra na coroa de Cristo, mesmo sendo Deus o responsável por todo o processo. Todo o processo. O ser humano, mesmo após o novo nascimento, carrega em si o peso do pecado original. Desgosta-se do pecado, mas não consegue evitá-lo. Não existe um ser humano que é cristão que não tenha afinidade com o pecado, mesmo sabendo que está errado. Essa luta é uma luta mais grave ou menos grave, mais brava ou menos brava, mas ela existe em todos os corações. Seja no coração mais novo, seja no coração mais idoso. Todos nós temos essa luta, independente da experiência, independente do número de vezes que você leu a Bíblia. É por isso que nós temos que suportar, ajudar os irmãos nessa trajetória, para que eles fiquem o menos tempo possível prostrados com o chão, com o rosto em terra. Nenhum cristão atingirá a santidade perfeita em sua vida terrena. Oi? Nenhum cristão atingirá a santidade perfeita em sua vida terrena, mas odeia o pecado e aborrece a si mesmo quando peca. Quando as pessoas elas vêm a mim confessar o pecado, eu posso olhar nos olhos dela e vejo que a pessoa ela está realmente chateada consigo mesmo. Como que eu fiz isso de novo? E a certeza é que a pessoa ela vai fazer mais uma vez. É por isso que a cruz ela é um local em que você vai sem pensar que Deus ele é um hipócrita, sabendo que Ele vai te perdoar, mesmo sabendo que você vai fazer de novo. E essa é a grande dificuldade do ser humano. Você olhar para uma pessoa que está pecando reiteradamente naquele pecado, que está lutando contra aquilo, mas mesmo assim você se coloca numa posição de soberba e diz, e ele vai fazer de novo? Ela vai fazer de novo? Vai. Da mesma maneira que eu faço de novo, da mesma maneira que você faz de novo. E Cristo nos perdoa. A ideia de que a graça de Deus dá ao homem a capacidade para querer o que é bom, adquirindo dessa forma mérito para a sua salvação, ela é antibíblica e nega a justiça e o trabalho de Cristo. A graça de Deus não faz você querer o que é bom. Você continua sendo pecador. Porque se Ele desse algo a você que te capacitasse a fazer o que é bom, o mérito em parte seria seu. E se o mérito é parte seu, o mérito não é totalmente de Deus, não é de Cristo. Ele depende de você. Isso é antibíblico. O livre-arbítrio, ele é antibíblico. É você querer tirar parte da glória de Deus e falar assim, não, quem decidiu fui eu. Ou foi porque o Rafael pregou para mim e falou do amor de Deus. Ou porque a Rosângela fez. Não, não é negativo. A glória, a graça, a honra, é tudo dele. Independente do meu agir ou não meu agir. Somente a comunhão do Espírito preserva a salvação do homem. Romanos 8:11. Ele diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Se habita, você tem que fazer alguma coisa. Se você não faz, não habita. Sempre tem uma mudança ao hábito. Contrapartida, alguma coisa tem que acontecer. Você não pode entender que se você não colocar água no radiador do seu carro, ele vai fundir o motor. Se você entendeu, você vai colocar. Da mesma maneira que se você entende as bênçãos
do chamado eficaz de Deus, você tem que fazer alguma coisa. Não dá, gente. Não dá para a pessoa ficar numa posição estática sem fazer nada. Não dá. As bênçãos do chamado são a fé em Cristo e o arrependimento para a vida. É impossível conseguir que uma natureza indisposta colabore com o chamado de Cristo. Da mesma maneira que essa bênção da fé e arrependimento são para os filhos, isso é impossível para aqueles que não são filhos. Só que você não sabe quem são. Então você tem que falar. É impossível conseguir que uma natureza indisposta colabore com o chamado de Cristo. Somente o chamado do Espírito leva a alma a uma nova realidade, voltada para atender ao chamado, ao cumprimento do chamado, que não é só dizer sim. Sim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu também aceito as ordenanças que cabem à minha pessoa, a partir desse sim, a partir desse chamado. 1 Coríntios capítulo 1, versos 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, de parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Tendo falado sobre as bênçãos do Senhor, que são as mais importantes, nesse verso 30, de uma maneira diferente, ele fala que, a partir de então, agora, nós vamos ver o tema justificação, que nós já vimos no discipulado. Nós vamos ver o tema da adoção e da regeneração do nosso espírito. É a novidade de vida que Deus chama através do seu chamado eficaz e que é pleno apenas naqueles que são filhos. Amém? Amém. Vamos para o nosso intervalo. Retornamos em 15 minutos, se Deus assim nos permitir. Amém.